Meio-dia e 46 minutos, eu quero falar agora a respeito do caso de Saul Klein. Qual é o impacto, do abuso sexual com as denúncias envolvendo Saul Klein na saúde mental das vítimas? O documentário do UOL, com revelações sobre esse caso, foi lançado nessa semana aqui no UOL, já está disponível para você, Saul Klein e o Império. Você pode acompanhar isso lá na nossa página principal. O empresário é acusado de comandar uma rede de aliciamento e estupro com 14 mulheres. A gente tem um trechinho aqui do documentário para você ouvir, inclusive, uma das vítimas que concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem, falando sobre a questão mental, inclusive, e a pressão que ela sofria. Mas por que voltou, que é o que mais a gente escuta? Se era tão ruim, por que voltou? Mas é uma resposta que nem eu sei responder, sim. Porque eu continuava indo, eu não precisava voltar, mas eu continuava indo. Eu não sabia por quê, né? E eu criei um vínculo um vínculo assim, que aquilo ali já era minha vida. E muitas vezes eu chorava em casa e eu surtava, eu não quero ir, mas eu me levantava e eu ia. Esse é um ponto tão delicado do documentário que a gente resolveu trazer aqui, inclusive uma especialista no assunto para nos ajudar a refletir, porque essas vítimas, além de tudo que elas sofreram, elas ainda são julgadas, o tempo inteiro. Ah, mas elas estavam lá, mas elas voltavam lá. Elas poderiam denunciar, por que elas não denunciavam? Por que elas voltavam? E aí eu acho que é importante a gente entrar nessa história. Por isso, a gente convida a participar conosco aqui a psicóloga Ana Bittencourt, que é especialista em atendimento de mulheres vítimas de violência. Ela é integrante também do projeto Justiceiras de Combate e Prevenção à Violência de Gênero. E comigo também é Camila Banandalize, que é autora desse documentário também. Olá, doutora Ana, muito obrigada por nos atender ao vivo aqui no UOL. Uma boa tarde, senhora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante esse espaço para a gente poder falar desse caso, porque pode parecer, que não tem, às vezes, um fundamento, a gente não consegue encontrar uma lógica no modus operandi desse predador sexual, mas escutando as vítimas, a gente consegue perceber que a narrativa é muito específica. O modo como ele conduzia, como era conduzido os ataques, é muito particular. E os impactos, principalmente, do que isso ocasionou na vida dessas pessoas, na vida dessas mulheres. É muito forte esses dois depoimentos aí falando, mostra bem o julgamento, como a sociedade julga essas vítimas. Olá, Camila, boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso espaço do All News. Obrigada, Fabíola. Boa tarde para você, para a Ana, para todo mundo que está assistindo a gente. A doutora Ana já começou a falar sobre isso, eu acho que a gente já pode ir nessa linha aí, do porquê que elas voltavam. Essa foi uma pergunta, assim, que desde o começo a gente tinha na nossa lista para fazer para as meninas, com cuidado, não com julgamento, mas com... eu queria muito ouvir delas se elas tinham esse receio, se era algo que elas carregavam consigo quando elas tinham medo de denunciar, quando pensavam nas consequências mentais, psicológicas, emocionais que isso tinha trazido para elas, que essa experiência, que essas violências. Então, vocês mostraram duas cenas, a gente perguntou isso basicamente para todas, o que elas acham desse questionamento do porquê voltar, e todas se emocionavam muito nessa hora, Fabíola. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. E os especialistas que a gente entrevista no documentário também falam sobre isso. Esse julgamento, essa pergunta é tão forte, em volta da gente, na sociedade, esse julgamento em cima da mulher, que elas internalizavam isso e era uma dor que elas tinham dentro delas e que elas se violentavam com esse pensamento, não elas se fazendo mal, mas esse pensamento internalizado Sim. fazia elas sofrerem mais ainda. Eu acho que... E esse é um dos motivos... Desculpa, pode falar. Não, é que eu queria fazer essa pergunta para a doutora Ana. Ela está aqui justamente para isso, Porque, assim, quando a gente vê a aflição dessas vítimas, elas falam, eu queria saber por que eu volto. Por que eu volto?
por que que eu busco sofrer mais uma vez, né? Tem uma resposta, doutora Ana, para isso? Na verdade, não é uma resposta, é uma coisa muito complexa para a gente poder tentar explicar. Cada vítima, ela passou por vários tipos de violência, desde violência psicológica, moral, patrimonial. Então, essas vítimas, elas foram meio que levadas e conduzidas a essa situação, né? Então, e existia todo o envolvimento em relação à opção, uma oportunidade de trabalho. A maioria das vítimas, se eu posso dizer todas, são meninas lindas e, infelizmente, de uma condição social vulnerável. Então, ele se aproveitava dessa condição social. Acho que a gente perdeu a fala dela. Acho que travou aí a doutora Ana Bittencourt, não estamos mais ouvindo, eu continuo com a Camila aqui. Porque eu acho muito importante isso, Como né, se Camila? fosse um cast. Voltou, doutora Ana. Desculpa, cortou aqui quando a senhora estava falando. Conseguimos voltar com ela? Não. Oi. Conseguimos agora. Pronto. Retoma pra gente, doutora Ana. Então, tudo era colocado como se fosse uma oportunidade de trabalho. Então, você pode imaginar meninas, normalmente meninas com aparência de meninas de criança, querendo trabalho, tendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, elas eram envolvidas nisso aí. A partir do momento que elas entravam nisso, elas passavam a ser ameaçadas. O trauma... É tão triste quando acontece isso com a internet. Pois é. Mas a gente depende da transmissão da internet e às vezes ela falha. Camila, e ela está contando aí, eu acho que é uma parte tão importante e que o documentário traz, né? A dor dessas mulheres. Eu acho que sim, primeiro tem a questão do julgamento e segundo tem essa questão interior que você estava falando mesmo, né? Sobre o questionamento que elas mesmas se fazem, né? Porque é muito importante dizer que essas mulheres que foram vítimas, elas já eram vítimas também, né? Muitas delas ali numa situação financeira muito complicada, elas iam inicialmente com a promessa de poder ganhar um dinheiro, não é isso? De poder ter a gente até falou disso, do roubo dos sonhos, né, Camila? Elas eram encontradas com essa pegada, não é isso? De justamente você vai realizar o seu sonho, se tornar modelo, alguma coisa assim, não era? Exato, e o que a gente vê juntando esses depoimentos todos é que tudo foi construído de uma forma muito ardilosa e muito inteligente, mas no mau sentido, né? Então eram procuradas mulheres com um perfil específico, como você falou, de vulnerabilidade social. Eu acho que a gente pode colocar também que se aproveitavam de mulheres com fragilidades emocionais. Algumas delas já tinham relataram para a gente que já tinham sofrido violências sexuais antes, e como a gente coletivamente não sabe tratar vítimas de violência sexual, a gente julga a mulher, né, como sociedade, essa mulher parece que não consegue se curar porque não há ajuda em lugar nenhum. Esse trauma de já ter sofrido isso parece que facilita entrar de novo, sabe? Então ela vai viver uma outra violência por não ter sido acolhida adequadamente antes. E eu acho que a doutora estava falando uma coisa muito importante, né, sobre a voltou. Eu acho que ela pode continuar falando sobre essa questão da complexificação, né, do caso todo. São várias camadas que aparecem aí e sempre num véu de normalidade, né, Ana? Então era tudo, as vítimas eram escolhidas a dedo para que essa aparente normalidade continuasse. Porque se a gente não for a fundo nessa história, até hoje eu acho que quem escuta, vê documentário ou lê a matéria, acha que não tem nada de errado ali, sabe? Sim, é muito complexo, porque justamente trabalhar na fragilidade dessas mulheres, que na época eram meninas, né? Existem casos, dentro dos casos, menores de idade. Então, imagina qual que é a maturidade emocional que uma menina de 15 anos que vai para um casting tem para determinar o que é violência e não é. Às vezes a gente não fala disso, a gente precisa de políticas públicas que falem realmente o que é violência. Então a gente acaba se deparando
com situações de vulnerabilidade que são reforçadas principalmente por uma postura extremamente machista e patriarcal da nossa sociedade. O que acontece? Toda a complexidade de tudo que era envolvido era colocado como se aquilo fosse natural, como se fosse uma festa, alguma coisa assim. No desenrolar disso, essas meninas saíram extremamente traumatizadas. Não conheço nenhuma delas que não diga que tem medo de sair na rua, que se sintam assustadas, acuadas, que tenham algum tipo de ideação suicida. A gente tem uma das vítimas que, infelizmente, tirou a própria vida por não conseguir lidar com isso. Então, ela acabava... As meninas que passaram por algum tipo de violência, elas acabam se sentindo menos, elas têm uma falsa impressão corporal, uma falsa identidade, uma baixíssima autoestima. Eu costumo dizer que é uma despersonificação. Então, assim, eu já ouvi de vítima dizer assim, parece que eu não estou no meu corpo, parece que eu estou fora. Então, o trauma é muito grande. Não existe reparação financeira para isso. Por mais que seja feita uma reparação de justiça, e eu acredito que a justiça precisa ser feita sim, mas devolver a essas meninas a liberdade, a tranquilidade, isso não vai acontecer. Não tem dinheiro no mundo que pague a saúde mental dessas meninas. Então, elas acabam, muitas das vezes, tendo medo de falar sobre o assunto. Algumas delas, as famílias nem têm consciência do que aconteceu. Então, elas vivem escondidas, né? Então, não se pode falar disso, não tem com quem dizer. E aí, o projeto acolheu essas mulheres de uma forma muito abrangente. Então, a gente tem acompanhado todo o cuidado, o tempo todo, porque todas as vezes que esse assunto vem à tona, vem também um sentimento de impunidade. Então, essa coisa dele estar solto, podendo dizer o que quiser, trocando de advogado, de alguma forma, trocando o delegado. Então, a gente não sabe até que ponto o poder financeiro age nessas coisas. E aí acaba o seguinte, as meninas começam a se questionar. E aí volta naquilo, né? Nossa, será que eu estou errada? Será que eu é que estou errada? A vítima começa a se culpabilizar por uma situação que não foi ela que provocou. Aliás, doutora Ana, eu acho que a gente já pode até aproveitar esse momento, nosso tempo está encerrando. A gente está falando aqui de um caso extremamente grave que a gente está trazendo nesse documentário em 3 partes, disponível aí para você que não ouviu. Coloca aí que você encontra, né? Saul Klein, o Império do Abuso, está disponível no move.doc no YouTube, na página principal do UOL você também encontra o link para lá. Mas eu acho que essa questão da mulher que sofreu uma violência sexual, um abuso sexual, e a gente sabe que é um percentual altíssimo da sociedade brasileira, as mulheres raramente procuram ajuda, né? A gente agora ouviu recentemente o caso da filha de Michel Temer, a Luciana Temer, revelar isso aqui, inclusive numa parceria com o UOL, numa entrevista para a Angélica, que também revelou ter sofrido isso. Mulheres que são conhecidas, personalidades do nosso país que revelaram isso e que nunca tinham revelado, né? Quais são, aí eu lhe pergunto diretamente, doutora Ana, assim, o que nós, mulheres, precisamos observar na nossa sensação, nas nossas dores, para que a gente procure uma ajuda? Qual é o sinal para procurar essa ajuda, né, de uma violência que a gente tenha sofrido? E às vezes a gente nem sabe que sofreu essa violência, né? Eu acho muito importante, Fabíola, a sua pergunta, que eu costumo dizer isso para todas as minhas pacientes e para as pessoas que eu acolho, que a gente precisa muito, 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 a gente, enquanto mulher, se escutar. Então, talvez aquele constrangimento, aquela coisa que nos traz um desconforto, muitas vezes ele é minimizado, ele é apaziguado por uma concepção que não é nossa. A gente sabe que aquilo não foi legal, mas aí vem alguém de fora, um homem, um chefe, uma pessoa hierarquicamente superior, um líder religioso dizer, não, tá tudo bem, não, isso acontece. Então, eu escutei de algumas pessoas já, por exemplo, você tem que dar graças a Deus que fulano está mexendo com você, você é gostosa. Então, a gente acaba colocando a mulher num lugar muito delicado de ser apenas um produto a ser consumido. E a gente, às vezes, acaba aceitando isso como nosso. E isso não é nosso. A gente precisa se livrar dessas situações, se livrar desse estigma mesmo e passar a nos escutar. Peraí, não foi legal. Acolher outra mulher, escutar essa outra mulher sem julgamento. Cada um tem um caminho, uma trajetória de vida que a gente não conhece. Então,
Se você percebe que alguém está passando por algum tipo de violência, ofereça simplesmente a escuta, sem julgamento. Às vezes tudo que essa mulher precisa é de alguém para poder dizer, para poder colocar para fora isso. E o principal, se autoescutar, se respeitar, não se deixar levar pelas... eu costumo dizer assim, o convencionismo da nossa sociedade. Eu acho que cada um é único e cada um precisa ter consciência do que realmente te afeta. Eu acho que a gente precisa... Ontem eu falando com a Paula, que é a diretora do documentário, ela me falou uma coisa maravilhosa que eu quero levar para a minha vida. Sou porque somos. Então, se nós, mulheres, pudermos nos apoiar em todos os sentidos, eu acho que isso é primordial. Muito lindo isso. Sou porque somos, né? Forte isso, Ana. Muito forte. Bom, esse documentário ele serve justamente para isso, para que a gente possa se unir, né? Sermos juntas e não se esconder, não ter medo, né? Eu acho que a gente tem que realmente denunciar, porque isso só vai fazer bem para o nosso futuro, inclusive, né? Para que novas mulheres não sofram isso. E homens também, como a gente já anunciou aqui também, outras explorações que acontecem. Lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar, Camila, para quem precisar de ajuda, o Universo tá sempre de portas abertas lá, né? Como é que a pessoa encontra ajuda lá no Universo? Você comentou ontem no programa que eu assisti, falou sobre novas vítimas ou mulheres que têm alguma história relacionada a esse caso, pode procurar a gente. Tem muitas mulheres me procurando em rede social, procurando o Pedro Lopes também, que foi quem descobriu essa história, meu colega nessa pesquisa toda. Podem procurar a gente nas redes, nas minhas redes sociais tem o meu e-mail. Eu acho que é muito importante colocar aqui também a assistência toda que o projeto Justiceiras faz, né? Foi um projeto criado, a Ana faz parte dele, ouviu as vítimas, foi um projeto que ouviu as vítimas lá no começo, quando as primeiras denúncias foram feitas. Foi um projeto muito importante nesse caso e tem tomado uma dimensão muito grande no Brasil aí, em ajuda a outras mulheres. Eu vejo que tem um atendimento muito rápido, então procura lá o Projeto Justiceiras no Facebook, no Instagram, tem lá o telefone, o WhatsApp para entrar em contato. Tem muitas profissionais para ouvir as mulheres. Se não quiser falar com a imprensa, não tem problema. Eu acho que a questão é procurar ajuda para si, primeiro de tudo. A gente fez esse trabalho com o documentário, com as reportagens, para ajudar as vítimas, única e exclusivamente. É bom ter repercussão, é bom ver nosso trabalho aí, com certeza. Mas, antes de tudo, eu, Pedro, a Paula Saqueta, que é a diretora, que a Ana comentou, a gente queria mostrar para as mulheres que elas são ouvidas e que a palavra dela importa muito. Buscar justiça, né, Camila? A tela aqui para você, justiceiras.org.br, justiceiras.org.br, ali orientação, além da orientação psicológica como da Ana, que é super fundamental, orientação jurídica, socioassistencial, orientação médica. A gente traz as informações nesse documentário. Praticamente todas as vítimas de Saul Klein pegaram doenças sexualmente transmissíveis e por isso mesmo até tinha um médico que atuava lá nos eventos de exploração sexual que ele cometia, algo extremamente grave. O documentário está à disposição de vocês gratuitamente aqui no UOL, basta você acessar. Doutora Ana Bittencourt, muito obrigada por estar aqui conosco, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima. Obrigada a vocês pela oportunidade. Boa tarde. Tchau, Camila, obrigada, a gente segue conectada.